Diretor ouviu que zeladora falava 10 idiomas. O que ela disse ao telefone? Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol paulistano despontava, por entre os arranha-céus, quando Augusto Mendonça estacionou seu sedã preto no lugar reservado ao diretor do Instituto Educacional Estrela do Amanhã, uma das mais prestigiadas instituições de ensino de São Paulo. Aos 48 anos, Augusto carregava não apenas o peso da responsabilidade de dirigir aquela escola, mas também as marcas de uma vida dedicada à educação. Os cabelos grisalhos nas têmporas contrastavam com o semblante ainda jovial, e os olhos de um castanho profundo brilhavam com uma curiosidade que nem os anos nem as decepções haviam conseguido apagar. O Instituto Estrela do Amanhã não era uma escola qualquer. Localizado no bairro do Morumbi, o complexo educacional se estendia por uma área verde invejável, com instalações modernas e professores renomados. Ali estudavam os filhos da elite paulistana, herdeiros de fortunas e sobrenomes importantes. Mas Augusto sempre fizera questão de manter um programa de bolsas para alunos de comunidades menos favorecidas. Era seu pequeno ato de resistência contra o elitismo que, ironicamente, financiava boa parte daquele sonho. Bom dia, seu Augusto. A voz animada de Dona Zuleide, a recepcionista de meia-idade que trabalhava na escola há quase 2 décadas, o recebeu assim que ele atravessou as portas principais. Bom dia, Zuleide. Alguma novidade? Perguntou ele, ajeitando a gravata azul marinho, que complementava o terno cinza. A doutora Vitória já chegou e pediu para avisá-lo que precisa falar sobre a reunião com os patrocinadores do projeto de robótica. Augusto assentiu, reprimindo um suspiro. Vitória Cardoso, a vice-diretora, era tão competente quanto ambiciosa. Formada em administração com MBA no exterior, ela havia sido contratada há 2 anos e, desde então, implementara uma série de mudanças que, embora trouxessem resultados financeiros positivos, por vezes pareciam distanciar a escola de sua missão educacional original. Ao caminhar pelos corredores impecáveis do Instituto, Augusto cumprimentava alunos e funcionários, tentando manter viva sua filosofia de que uma escola era feita por pessoas, não por suas instalações ou resultados em exames padronizados. Foi nesse trajeto que seus ouvidos captaram uma conversa entre 2 professores na sala dos docentes, cujas portas estavam entreabertas. Você sabia que a Conceição fala 10 idiomas? Pois é, a Marta da biblioteca me contou que a ouviu falando em alemão ao telefone outro dia. Alemão. E dizem que ela também fala mandarim, árabe, russo. Augusto diminuiu o passo, intrigado. Conceição Santos era a zeladora do turno matutino. Uma mulher de seus 40 e poucos anos, de pele morena e cabelos cacheados, sempre presos em um coque discreto. Uma funcionária eficiente, porém quase invisível no dia a dia agitado da instituição. A ideia de que aquela mulher silenciosa, cujas mãos ásperas denunciavam anos de trabalho duro, dominasse tantos idiomas, despertou no diretor uma curiosidade que ele não conseguia explicar. Antes que pudesse ouvir mais, a voz de Vitória o alcançou no corredor. Alta, elegante, com os cabelos negros e lisos sempre impecavelmente penteados, a vice-diretora tinha uma presença que demandava a atenção. Augusto, precisamos finalizar a proposta para os patrocinadores até amanhã. Acredito que podemos aumentar o valor solicitado em pelo menos 30%. Fiz uma análise de mercado e, enquanto Vitória falava, os pensamentos de Augusto vagavam. 10 idiomas. Como uma zeladora poderia dominar 10 idiomas? Que história estaria por trás daquela mulher? Augusto, você está me ouvindo? Perdão, Vitória. Estava pensando no projeto. Vamos para minha sala discutir os detalhes. Durante o restante da manhã, mesmo enquanto trabalhava com Vitória nos números e estratégias para o projeto de robótica, Augusto não conseguia tirar Conceição de seus pensamentos. Após o almoço, decidiu caminhar pelo setor onde sabia que a encontraria. O instituto era grande, com vários blocos interligados. O bloco C, onde ficavam os laboratórios de ciências, estava praticamente vazio àquela hora. Ao virar um corredor, Augusto avistou Conceição. Ela limpava meticulosamente as janelas,
movendo-se com uma eficiência silenciosa. De perto notava-se que, apesar da simplicidade, havia uma dignidade em sua postura, uma espécie de elegância discreta que contrastava com o uniforme simples de zeladora. Augusto estava prestes a se aproximar quando o celular de Conceição tocou. Ela atendeu e o que se seguiu deixou o diretor estupefato. A mulher começou a falar em um idioma que ele reconheceu como francês, e não um francês básico, mas fluente, com uma pronúncia que remetia às ruas de Paris. Oui, je comprends. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Mais on doit être prudent cette fois. A conversa durou poucos minutos, mas foi o suficiente para confirmar a Augusto que os rumores tinham fundamento. Quando Conceição desligou, havia um semblante preocupado em seu rosto, algo que desapareceu rapidamente assim que ela percebeu a presença do diretor. Seu Augusto, desculpe, eu não vi o senhor aí. Está precisando de alguma coisa? Não, Conceição. Só estou fazendo minha ronda habitual. Augusto sorriu, tentando disfarçar o fato de que a estivera observando. Mas já que nos encontramos, queria parabenizá-la pelo excelente trabalho. Os laboratórios nunca estiveram tão bem cuidados. Um leve rubor coloriu as faces de Conceição, como se não estivesse acostumada a receber elogios. Obrigada, seu Augusto. Só faço meu trabalho. E o faz muito bem. Ah, não sabia que você falava francês. Os olhos dela, de um castanho âmbar intenso, se arregalaram por um instante, antes de voltar à expressão neutra habitual. Aprendi um pouco, por necessidade. Ela desviou o olhar, voltando sua atenção para a janela que limpava. Com licença, tenho que terminar aqui antes do início das aulas da tarde. Augusto assentiu, percebendo o desconforto dela. Claro, não vou mais tomar seu tempo. Ao se afastar, 1000 perguntas fervilhavam em sua mente. Quem era realmente Conceição Santos? Como uma zeladora de escola havia aprendido francês com tal fluência? E se o rumor fosse verdadeiro e ela falasse não apenas francês, mas 9 outros idiomas? Como e por que mantinha esse conhecimento em segredo? Naquela tarde, durante uma tediosa reunião administrativa, Augusto se pegou observando o currículo de Conceição em seu computador. As informações eram mínimas. Nascida no interior de Minas Gerais, ensino médio completo, experiência anterior em serviços gerais em hotéis. Nada que sugerisse uma poliglota. A discrepância entre o que via no papel e o que testemunhara apenas aumentava sua curiosidade. À noite, enquanto dirigia de volta para seu apartamento no bairro de Pinheiros, Augusto não conseguia parar de pensar em Conceição. Havia algo na história daquela mulher que o intrigava profundamente, algo que ele sentia que precisava descobrir. Não era apenas curiosidade profissional, mas uma conexão inexplicável, como se o destino tivesse cruzado seus caminhos por alguma razão que ainda não compreendia. Ao chegar em casa, preparou-se para mais uma noite solitária desde o fim de seu casamento com Mariana, 3 anos antes. Serviu-se de uma taça de vinho tinto e sentou-se na varanda, contemplando a cidade iluminada. Seus pensamentos, porém, não estavam nas luzes de São Paulo, mas nos mistérios escondidos por trás dos olhos âmbar de uma zeladora que falava francês como uma parisiense. Nos dias que se seguiram, Augusto observou Conceição com um olhar renovado. A zeladora continuava cumprindo suas funções com a mesma eficiência discreta de sempre, mas agora o diretor conseguia perceber pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. A postura elegante, apesar do trabalho braçal, a forma, como seus olhos percorriam as manchetes dos jornais esquecidos na sala dos professores, o modo como ela escutava, atenta, as conversas em línguas estrangeiras dos alunos intercambistas. Uma manhã de quarta-feira, Augusto decidiu que era hora de uma abordagem direta. Esperou o horário em que Conceição costumava fazer uma pausa para o café na pequena copa utilizada pelos funcionários. Ela estava sozinha, as mãos envolvendo uma caneca simples, o olhar perdido na janela que dava para o jardim interno da escola. Bom dia, Conceição. Posso me juntar a você? Ela se sobressaltou levemente, como se arrancada de pensamentos distantes. Claro, seu Augusto. Fique à vontade.
Augusto serviu-se de um café e sentou-se à sua frente. Por alguns instantes, um silêncio desconfortável pairou entre eles. Foi Conceição quem, surpreendentemente, o quebrou. O senhor tem me observado nos últimos dias. Não era uma pergunta, mas uma constatação, dita sem acusação, apenas como quem nota um fato evidente. Augusto sentiu o rosto esquentar. Perdão se a deixei desconfortável. É que, bem, ouvi algo que despertou minha curiosidade. Conceição baixou os olhos para a caneca. Os idiomas. Sim. Augusto sorriu, aliviado por não precisar elaborar. É verdade? Você realmente fala 10 línguas? Um suspiro escapou dos lábios de Conceição antes que ela respondesse. 9, na verdade. Ainda estou aprendendo o 10º. A confirmação, dita com tanta naturalidade, deixou Augusto momentaneamente sem palavras. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz saiu mais animada do que pretendia. Isso é extraordinário, Conceição. Francês, alemão, inglês. Inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, russo, árabe, mandarim e japonês. Ela enumerou, com uma ponta de orgulho que não conseguiu disfarçar. Estou estudando hindi agora. Como você aprendeu todos esses idiomas? Semblante de Conceição se fechou ligeiramente, como se uma nuvem tivesse passado sobre o sol. É uma longa história, seu Augusto. Tenho tempo. Ele consultou o relógio. Na verdade, cancelei minha próxima reunião. Conceição o estudou por um momento, como se avaliasse suas intenções. O que quer que tenha visto nos olhos do diretor deve tê-la convencido, pois ela assentiu levemente. Nasci em Tiradentes, Minas Gerais. Minha mãe, Dona Lourdes, trabalhava como empregada doméstica na casa de uma família abastada. O patrão dela era um diplomata aposentado, professor universitário, que tinha uma biblioteca impressionante. Um sorriso nostálgico iluminou seu rosto. Desde pequena eu ia com minha mãe para o trabalho durante as férias escolares. Enquanto ela limpava, eu ficava na biblioteca, fascinada por todos aqueles livros. E o diplomata permitia que você lesse. Não só permitia, como incentivava. Doutor Antenor era seu nome. Quando percebeu meu interesse, começou a me ensinar inglês. Dizia que eu tinha um ouvido musical para idiomas. Depois veio o francês, que ele falava fluentemente por ter morado anos em Paris. Aos 12 anos, eu já era bilíngue. Augusto ouvia fascinado. A imagem de uma menina pobre do interior de Minas, filha de empregada doméstica, absorvendo idiomas como uma esponja, era tão inspiradora quanto improvável. Doutor Antenor tinha um netinho, Bernardo, alguns anos mais velho, que eu. Ele estudava em um colégio internacional e vinha passar as férias com o avô. Nos tornamos amigos e ele me ajudou com o espanhol e o italiano. A expressão de Conceição suavizou-se com a lembrança. E os outros idiomas? Quando eu tinha 17 anos, Dr. Antenor faleceu. Em seu testamento, deixou uma pequena quantia para que eu pudesse estudar. Não era muito, mas foi o suficiente para eu fazer cursos técnicos de idiomas. O alemão e o russo vieram nessa época. Ela fez uma pausa, como se decidisse quanto revelar. Depois, a vida me levou por caminhos inesperados. Que caminhos? Conceição hesitou, seus dedos tamborilando na caneca já vazia. Trabalhei como intérprete para uma agência de turismo. Viajei bastante, conheci muitos países. Foi assim que aprendi árabe, em um período que morei no Egito. O mandarim e o japonês vieram depois, quando trabalhei como tradutora para empresários brasileiros em negociações na Ásia. Havia algo na maneira como ela contava sua história que sugeria a Augusto que muito estava sendo omitido. As lacunas temporais, as transições abruptas entre um trabalho e outro, os detalhes nebulosos sobre como uma jovem do interior de Minas teria conseguido tantas oportunidades internacionais sem uma formação acadêmica formal. E como você acabou como zeladora aqui no Instituto? A pergunta pareceu atingir um ponto sensível. Conceição desviou o olhar,
fixando-o em algum ponto distante através da janela. Nem todas as histórias têm finais felizes, seu Augusto. Digamos que tive que recomeçar do zero. Voltar ao Brasil depois de muitos anos fora não foi fácil. Precisava de um trabalho e ser zeladora era algo que eu podia fazer sem muitos questionamentos sobre meu passado. A dor velada em suas palavras fez Augusto se arrepender da pergunta. Claramente havia feridas não cicatrizadas ali, segredos que Conceição não estava pronta para compartilhar. Perdoe minha indiscrição. Não pretendia... Está tudo bem. Ela o interrompeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Foi há muito tempo. Um silêncio se instalou entre eles, mais confortável que o anterior, como se uma barreira invisível tivesse sido parcialmente derrubada. Augusto refletia sobre a extraordinária jornada daquela mulher, sobre os talentos escondidos por trás da fachada simples de zeladora. Conceição, já pensou em usar seus conhecimentos de outra forma? Ensinar, talvez? Ela soltou uma risada, curta, quase amarga. Ensinar, sem diplomas, sem certificações? Quem contrataria uma zeladora como professora de idiomas? Eu contrataria. As palavras saíram dos lábios de Augusto antes que ele pudesse pensar. Conceição o encarou, surpresa. O quê? Temos um grupo de alunos que se reúne semanalmente para práticas de conversação em línguas estrangeiras. É um projeto extracurricular. Seria maravilhoso se você pudesse orientá-los, compartilhar suas experiências culturais, ajudá-los com a pronúncia. Seu Augusto, não sei se é uma boa ideia. A insegurança era palpável em sua voz. Os pais desses alunos pagam uma fortuna pela educação dos filhos. O que pensariam ao saber que a zeladora está ensinando idiomas? Pensariam que seus filhos têm a sorte de aprender com alguém que viveu as culturas, que respirou os idiomas, não apenas os estudou em livros. Augusto se inclinou para a frente, entusiasmado. Além disso, seria um trabalho remunerado à parte, claro. Conceição parecia dividida entre o medo e a tentação. Seus olhos, pela primeira vez desde que Augusto a conhecera, brilhavam com uma chama de esperança. Posso pensar sobre isso? Claro, leve o tempo que precisar. Naquele momento, a porta da copa se abriu e Vitória entrou. Seus olhos percorreram rapidamente a cena. O diretor e a zeladora sentados juntos, conversando como velhos amigos. Um leve franzir de sobrancelhas denunciou sua surpresa. Augusto, estive procurando por você. Os representantes da Secretaria de Educação chegaram para a vistoria. Já estou indo, Vitória. Ele se levantou dirigindo um último olhar para Conceição. Pense na minha proposta, por favor. Quando Augusto saiu, acompanhado por uma Vitória visivelmente curiosa, Conceição permaneceu na copa, os pensamentos turbilhonando. A ideia de voltar a usar seus conhecimentos, de ser valorizada por seu intelecto e não por sua capacidade de limpar e organizar, era tentadora demais para ser ignorada. Mas havia riscos. Havia o passado que ela tentava tão arduamente deixar para trás. Daquele outro lado da escola, enquanto acompanhava os inspetores da secretaria pelos corredores impecáveis do instituto, Augusto não conseguia parar de pensar na história de Conceição. Havia tantas perguntas ainda sem resposta, tantos espaços em branco em sua narrativa. Por que uma mulher com tamanho conhecimento linguístico estaria escondida por trás do anonimato de um uniforme de zeladora? Que segredos dolorosos ela carregava? E mais importante, estaria ele, Augusto, prestes a mudar o curso da vida dela, e talvez da sua própria, ao fazer aquela proposta impulsiva. O que ele não sabia era que naquele exato momento, Vitória Cardoso digitava o nome de Conceição Santos em um mecanismo de busca, determinada a descobrir mais sobre a misteriosa zeladora que havia capturado a atenção do diretor. Uma semana havia se passado desde a conversa na copa, quando Conceição bateu suavemente à porta da sala de Augusto. Ele ergueu os olhos dos documentos que analisava e sentiu um inexplicável acelerar do coração ao vê-la parada na soleira, ainda com o uniforme de zeladora, mas com os cabelos soltos dos cachos, emoldurando-lhe o rosto de uma forma que a fazia parecer anos mais jovem.
Posso entrar, seu Augusto? Claro, Conceição, sente-se, por favor. Ela fechou a porta atrás de si e se acomodou na cadeira em frente à mesa do diretor, as mãos entrelaçadas sobre o colo, em um gesto que denunciava nervosismo. Pensei sobre sua proposta. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Se o senhor ainda estiver interessado, eu gostaria de tentar. O sorriso que iluminou o rosto de Augusto foi genuíno e caloroso. Isso é maravilhoso, Conceição. Tenho certeza de que será uma experiência enriquecedora para todos os envolvidos. Eles passaram a hora seguinte discutindo os detalhes práticos. O grupo de conversação se reunia às quartas-feiras, após as aulas regulares na biblioteca. Eram cerca de 15 alunos do ensino médio principalmente, todos com algum conhecimento prévio de pelo menos 2 idiomas além do português. Conceição começaria na próxima semana, com uma remuneração extra equivalente à de um professor horista. Quanto à sua função atual, Augusto explicou, podemos rearranjar seus horários para que você termine a limpeza dos setores prioritários antes do início do grupo. Para o restante, talvez possamos contratar alguém em tempo parcial para complementar. Conceição assentiu, grata pela consideração do diretor. Quando se levantou para sair, parecia mais leve, como se um peso tivesse sido temporariamente removido de seus ombros. Obrigada pela oportunidade, seu Augusto. Prometo que não vai se arrepender. Tenho certeza que não, Conceição. Após sua saída, Augusto permaneceu por alguns minutos observando a porta fechada, uma sensação estranha de antecipação o invadindo. Algo lhe dizia que aquela decisão mudaria não apenas a vida de Conceição, mas também a sua própria e a de todo o Instituto. O que ele não esperava era a reação de Vitória quando comunicou a novidade durante a reunião da equipe diretiva no dia seguinte. Você fez o... Quê? A vice-diretora não se esforçou para esconder sua incredulidade. Contratou a zeladora para ensinar idiomas aos nossos alunos, sem consultar o conselho pedagógico, sem verificar suas credenciais. Não a contratei como professora regular. Vitória, é apenas um projeto extracurricular, um grupo de conversação. Augusto manteve o tom calmo, embora sentisse a irritação crescer. E quanto às credenciais, acredite, Conceição é mais do que qualificada. Baseado em quê? Na palavra dela? Vitória soltou uma risada seca. Augusto, sei que você tem essa filosofia de valorizar todos os funcionários, mas isso é ir longe demais. Os pais vão questionar. O conselho vai questionar. Já pensou nas implicações legais? E se algo der errado? Carlos Henrique, o coordenador pedagógico, homem de meia-idade com décadas de experiência educacional, interviu. Vitória, tem um ponto, Augusto. Não estamos questionando as habilidades linguísticas da Conceição, mas há protocolos a serem seguidos. Augusto respirou fundo, buscando paciência. Entendo as preocupações de vocês, mas peço que confiem no meu julgamento neste caso. Se após a primeira sessão houver qualquer problema, reconsideraremos a situação. É justo? Relutantemente, os outros membros da equipe concordaram, embora Vitória mantivesse uma expressão cética. A reunião prosseguiu para outros assuntos, mas Augusto podia sentir o olhar da vice-diretora sobre ele, avaliador e desconfiado. Quando a quarta-feira chegou, Augusto se viu inexplicavelmente nervoso. Após resolver algumas pendências em sua sala, ele se dirigiu discretamente à biblioteca, onde o grupo de conversação já deveria estar reunido com Conceição. Ao se aproximar da porta entreaberta, ouviu a voz dela, uma voz completamente diferente da que conhecia. Era confiante, melodiosa e falava em um espanhol impecável. E assim fui como descobri que cada idioma nos oferece uma maneira única de ver el mundo. No son solo palabras diferentes para las mismas cosas, son diferentes formas de pensar, de sentir, de expressar lo que llevamos dentro. Augusto espiou pela fresta da porta. Conceição estava de pé diante de um semicírculo de alunos que a observavam com evidente fascínio. Não usava mais o uniforme de zeladora, mas sim uma saia longa de estampa étnica e uma blusa simples branca. Os cabelos, soltos,
caíam em cachos exuberantes sobre os ombros. Parecia uma pessoa completamente diferente. Não, parecia finalmente ela mesma. Agora, ela continuou alternando para o italiano com uma fluência impressionante. Vorrei che ciascuno di voi si presentasse in una lingua diversa dalla propria. Scegliete quella in cui vi sentite più a vostro agio. Os alunos começaram a se apresentar, alguns em inglês, outros em espanhol, francês ou alemão. Alguns demonstravam mais desenvoltura, outros mais timidez, mas todos pareciam genuinamente engajados. Augusto notou um rapaz na última fileira que ainda não havia se manifestado. Era Rafael Silva, um dos bolsistas integrais, conhecido por sua inteligência e também por sua extrema timidez. Quando chegou sua vez, Rafael surpreendeu a todos falando em um japonês fluente. Watashi no namae wa Rafael desu, junanasai desu, gomenasai, nihongo wa amada jouzu janai desu ga. A expressão de Conceição se iluminou. Ierie, anata no nihongo wa totemo jouzu desu yo. Ela respondeu elogiando seu japonês antes de continuar em português. Rafael, não sabia que você falava japonês tão bem. Onde aprendeu? Jovem corou intensamente. Minha avó é japonesa. Cresci ouvindo ela falar com meus tios. Bem, também aprendi muito com animes e jogos. Ele baixou os olhos constrangido. Mas nunca tive muita oportunidade de praticar fora de casa. Além do japonês, que outros idiomas você conhece? Inglês, obviamente. Um pouco de coreano também por causa da minha avó que tem amigos coreanos. E comecei a estudar mandarim, por conta própria no ano passado. Um murmúrio de admiração percorreu a sala. Rafael, sempre tão calado nas aulas regulares, de repente emergia como um poliglota. Isso é impressionante, Rafael. Conceição sorriu. Talvez você possa me ajudar nas próximas sessões, especialmente com os alunos interessados em línguas asiáticas. Os olhos do rapaz se arregalaram com a sugestão. Eu? Ajudar a ensinar? Por que não? Às vezes aprendemos melhor com nossos pares, e tenho certeza de que você tem conhecimentos valiosos para compartilhar. Augusto observou, emocionado, o brilho de orgulho que surgiu nos olhos de Rafael. Naquele momento, algo especial estava acontecendo ali. Não era apenas sobre idiomas, mas sobre autoconfiança, sobre descobrir valor em si mesmo e nos outros. Decidindo não interromper, Augusto se afastou silenciosamente. No corredor quase colidiu com Vitória, que parecia estar se dirigindo à biblioteca. Augusto, estava justamente indo verificar como está o experimento da zeladora. O tom condescendente não passou despercebido por Augusto. Conceição, está se saindo maravilhosamente bem, Vitória. Mas não precisa acreditar na minha palavra. Veja com seus próprios olhos. Ele gesticulou em direção à porta entreaberta. Vitória lançou-lhe um olhar desconfiado antes de se aproximar e espiar para dentro. Mesmo de onde estava, Augusto podia ouvir Conceição agora falando em francês. Sua pronúncia tão autêntica que poderia facilmente ser confundida com uma parisiense nativa. Quando Vitória se virou para ele novamente, sua expressão era uma mistura de surpresa e relutante admiração. Tenho que admitir, ela parece saber o que está fazendo. Havia um tom defensivo em sua voz, mas isso não muda o fato de que procedimentos foram ignorados, Augusto, e ainda tenho minhas reservas quanto ao passado dela. Que passado, Vitória? O que você sabe que... Eu não sei. Um sorriso enigmático se formou nos lábios da vice-diretora. Digamos apenas que fiz minha pesquisa. Sua zeladora multilingüe tem mais segredos do que você imagina. Antes que Augusto pudesse questionar mais, ela acrescentou: se me der licença, tenho uma teleconferência com potenciais investidores em 5 minutos. Enquanto Vitória se afastava pelo corredor, seus saltos altos ecoando no piso de mármore, Augusto sentiu uma pontada de preocupação. O que ela teria descoberto sobre Conceição? Seria algo que poderia comprometer o trabalho dela no instituto, ou pior, sua segurança pessoal. Nos dias que se seguiram, o grupo de conversação rapidamente se tornou um dos programas extracurriculares mais populares do instituto. A palavra se espalhou, e alunos que inicialmente não haviam se inscrito
começaram a pedir para participar. Conceição, com o apoio entusiástico de Rafael, transformou as reuniões semanais em verdadeiras viagens culturais, compartilhando não apenas os idiomas, mas histórias, tradições e curiosidades dos países onde havia vivido. Augusto assistia a essa transformação com uma mistura de orgulho e fascínio. Ver Conceição florescer, emergindo da sombra da invisibilidade para se tornar uma presença luminosa e inspiradora, tocava algo profundo dentro dele. Mas junto com essa admiração crescente, vinha também uma inquietação. As insinuações de Vitória sobre o passado misterioso de Conceição o perseguiam, assim como as lacunas na história que a própria zeladora havia compartilhado com ele. Numa tarde de sexta-feira, enquanto caminhava pelo pátio do instituto, Augusto avistou Conceição e Rafael sentados em um dos bancos, sob uma árvore frondosa. Estavam tão absortos em sua conversa que não notaram sua aproximação. Rafael falava animadamente em um idioma que Augusto não reconheceu imediatamente, talvez coreano, e Conceição o escutava com atenção, ocasionalmente corrigindo sua pronúncia ou sugerindo uma palavra diferente. Havia algo tão natural, tão certo naquela cena, que Augusto hesitou em interrompê-los. O garoto tímido que mal falava nas aulas regulares agora gesticulava entusiasticamente, seu rosto iluminado pela oportunidade de finalmente expressar seu conhecimento. E Conceição o orientava com uma gentileza e paciência que revelavam uma vocação genuína para o ensino. Foi naquele momento que uma ideia começou a se formar na mente de Augusto. Uma ideia ousada, potencialmente controversa, mas que poderia transformar não apenas a vida de Conceição e Rafael, mas todo o Instituto Estrela do Amanhã. A ideia cresceu na mente de Augusto durante todo o final de semana. Na segunda-feira, ele convocou uma reunião extraordinária com a equipe diretiva. A sala de reuniões, com sua mesa oval de mogno e cadeiras estofadas em couro, estava completa. Além de Vitória e Carlos Henrique, compareceram também Luciana Menezes, coordenadora do ensino fundamental, e Jorge Assunção, diretor financeiro. Quero propor algo diferente para este semestre. Augusto começou sentindo os olhares atentos sobre ele. Um festival multicultural. Festival multicultural, Vitória repetiu, cruzando as pernas elegantemente. Augusto, já temos o calendário acadêmico fechado. Faltam apenas 4 meses para o fim do ano letivo. É tempo suficiente. Augusto projetou no telão algumas imagens de eventos similares, realizados em outras instituições. Imaginem, um dia inteiro dedicado à diversidade cultural. Estandes representando diferentes países, apresentações artísticas, gastronomia internacional, workshops de idiomas. Seria uma oportunidade não apenas de aprendizado, mas de integração entre alunos, pais e funcionários. Carlos Henrique parecia interessado. Pedagogicamente, a ideia tem mérito. Promoveria a cidadania global, a tolerância, a apreciação da diversidade, sem falar no marketing institucional, Jorge acrescentou, ajustando os óculos. Poderíamos convidar a imprensa, usar o evento para fortalecer a imagem do Instituto como uma escola que valoriza a formação humanística, não apenas acadêmica. Vitória tamborilava os dedos na mesa, seu semblante pensativo. E quem coordenaria este festival? Nossa equipe já está sobrecarregada com os projetos em andamento. Conceição Santos. O nome pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Vitória foi a primeira a reagir. A zeladora, você quer que a zeladora coordene um evento institucional desse porte? A multilingüe, Augusto corrigiu, mantendo a calma. Conceição tem experiência internacional, conhecimento cultural extenso e já demonstrou capacidade de liderança com o grupo de conversação. Ela seria perfeita para isso. Com todo respeito, Augusto, Luciana interveio, sempre diplomática. Não estaríamos sobrecarregando-a. Ela já acumula as funções de zeladora e orientadora do grupo de idiomas. Tenho pensado nisso também. O que me leva à segunda parte da proposta. Augusto fez uma pausa consciente de
que o que diria a seguir encontraria resistência. Proponho promover Conceição a coordenadora de projetos interculturais, um novo cargo que criaríamos especificamente para este e futuros projetos similares. Um silêncio atônito se seguiu, quebrado por uma risada incrédula de Vitória. Você não pode estar falando sério. Promover uma zeladora sem formação acadêmica a um cargo de coordenação? O Conselho jamais aprovará isso. Conceição tem mais qualificações práticas do que muitos de nossos professores com diplomas emoldurados na parede. Augusto respondeu, um leve tom de irritação em sua voz. E quanto ao Conselho, deixe-o comigo. A discussão que se seguiu foi acalorada. Jorge levantou preocupações orçamentárias. Luciana questionou a recepção dos pais. Carlos Henrique mostrou-se cautelosamente otimista, enquanto Vitória se manteve firmemente contra. Ao final, ficou decidido que o festival seria realizado, com Conceição inicialmente como consultora, não coordenadora. A promoção oficial dependeria do sucesso do evento. Não era exatamente o que Augusto desejava, mas era um começo. Ao sair da reunião, foi imediatamente procurar Conceição para lhe dar a notícia. Encontrou-a na biblioteca, organizando materiais com Rafael para a próxima sessão do grupo de conversação. Ao vê-lo, ambos sorriram e Augusto notou como pareciam à vontade um com o outro, como se fossem antigos amigos em vez de zeladora e aluno. Seu Augusto, que bom vê-lo. Conceição o cumprimentou, afastando uma mecha de cabelo do rosto. Ela usava o uniforme de zeladora, mas havia algo diferente em sua postura, uma confiança que não existia antes. Rafael está me ajudando a preparar um material sobre expressões idiomáticas em diferentes línguas. É fascinante como algumas são universais, enquanto outras são completamente incompreensíveis fora de seu contexto cultural. Augusto sorriu, encantado com o entusiasmo dela. Parece interessante. Rafael, você se importaria se eu roubasse Conceição por alguns minutos? Tenho uma proposta para discutir com ela. O rapaz assentiu, voltando sua atenção para os livros e fichas espalhados sobre a mesa. Augusto conduziu Conceição para um canto mais reservado da biblioteca e expôs sua ideia do festival multicultural. À medida que falava, os olhos dela se arregalavam de surpresa e emoção. E eu gostaria que você fosse a consultora principal do evento, ele concluiu. Ninguém no Instituto tem sua experiência internacional e conhecimento cultural. Conceição ficou em silêncio por alguns instantes, como se processasse a informação. Seu Augusto, eu estou honrada. Mas tem certeza? Um projeto dessa magnitude, não sei se estou à altura. Tenho absoluta certeza, ele respondeu sem hesitação. O que você tem feito com o grupo de conversação é apenas uma amostra do seu potencial. E não estará sozinha. Terá o apoio de toda a equipe diretiva. Um leve franzir de sobrancelhas cruzou o rosto de Conceição. Inclusive da doutora Vitória, ela não parece muito receptiva à minha presença. Augusto suspirou. Vitória é complicada. Ela tem suas reservas, mas é uma profissional competente. Trabalharemos para superar qualquer resistência. Conceição assentiu, ainda parecendo incerta. Se o senhor realmente acredita que posso contribuir, então aceito o desafio. A alegria que se espalhou pelo rosto de Augusto foi tão genuína que Conceição não pôde deixar de sorrir em resposta. Havia algo na fé inabalável que aquele homem depositava nela que a fazia querer, ser merecedora dessa confiança. Excelente! Começaremos imediatamente a formar a equipe organizadora. Rafael certamente deve participar. O garoto tem um talento natural para línguas. E pensei que poderíamos envolver outros alunos também, de diferentes séries e backgrounds. Enquanto Augusto falava entusiasmado, Conceição o observava com uma mistura de gratidão e apreensão. Como explicar a ele que seu passado poderia comprometer tudo aquilo? Que havia razões muito concretas para ela preferir a invisibilidade de uma função como zeladora? Que Vitória, com seu olhar inquisidor e suas perguntas veladas, representava uma ameaça muito real à nova vida que ela tão cuidadosamente havia construído? Mas o brilho nos olhos de Augusto,
a paixão em sua voz quando falava sobre o potencial do festival para transformar o Instituto eram fortes demais para que ela recuasse. Talvez, apenas talvez, fosse hora de deixar o passado para trás e abraçar um novo começo. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividades. Um comitê organizador foi formado, composto por professores, funcionários e alunos voluntários. Conceição, inicialmente tímida nas reuniões, logo se revelou uma líder natural. Sua experiência internacional proporcionava ideias inovadoras, enquanto sua humildade e capacidade de escuta criavam um ambiente colaborativo onde todos se sentiam valorizados. Rafael emergiu como seu braço direito, superando gradativamente sua timidez à medida que se envolvia com o projeto. Outros alunos, inspirados pelo exemplo do colega, começaram a compartilhar suas próprias heranças culturais. Maria Eduarda, filha de mãe peruana, propôs um estande gastronômico com receitas tradicionais andinas. João Pedro, cujo pai era português, sugeriu uma exposição sobre a influência lusitana na cultura brasileira. Yasmin, descendente de libaneses, ofereceu-se para organizar apresentações de dança do ventre. O projeto crescia organicamente, transcendendo a visão inicial de Augusto. O que começara como uma ideia para valorizar Conceição transformava-se em um movimento coletivo de celebração da diversidade. Os corredores do Instituto, antes tão formais e silenciosos, agora fervilhavam com discussões animadas sobre quais países seriam representados, quais pratos seriam servidos, quais danças seriam apresentadas. Em meio a esse clima de entusiasmo, apenas Vitória parecia manter reservas. Comparecia às reuniões do comitê, oferecia sugestões pragmáticas sobre logística e orçamento, mas mantinha um distanciamento calculado de Conceição. Seus olhos frios observavam cada movimento da ex-zeladora, como um predador paciente, aguardando o momento certo para atacar. Numa tarde, enquanto Conceição e Rafael trabalhavam nos convites multilingües para o festival, Vitória aproximou-se deles na biblioteca. Conceição, precisamos conversar sobre a lista de convidados externos, ela disse, sua voz suave, mas com uma nota de autoridade que não passava despercebida. Pensei que talvez você quisesse incluir alguns de seus antigos colegas de trabalho? O modo como enfatizou colegas de trabalho fez Rafael erguer os olhos curioso, enquanto o rosto de Conceição empalidecia ligeiramente. Não sei a que se refere, doutora Vitória. Não? Pensei que alguém com suas conexões internacionais teria contatos interessantes para o evento. Um sorriso calculado se formou nos lábios da vice-diretora, principalmente do seu período no Cairo. Ou seria em Alexandria? Conceição manteve a compostura, embora suas mãos sob a mesa tremessem levemente. Infelizmente, perdi contato com a maioria das pessoas com quem trabalhei no exterior, mas agradeço a sugestão. Vitória assentiu, seu olhar penetrante nunca deixando o rosto de Conceição. Claro, compreendo. Deve ser difícil manter certas amizades, especialmente quando se muda de vida tão abruptamente. Ela ajeitou a pasta que carregava. Bem, fico à disposição se mudar de ideia. Afinal, o sucesso deste festival é do interesse de todos nós, não é mesmo? Após a saída de Vitória, Rafael olhou para Conceição com preocupação. Dona Conceição, está tudo bem? A senhora parece pálida. Estou bem, Rafael. Ela forçou um sorriso, embora seu coração batesse acelerado. Só um pouco cansada. Vamos continuar com os convites? Mas o jovem não parecia convencido. A doutora Vitória estava insinuando alguma coisa, não estava? Sobre seu passado? Conceição hesitou. Rafael havia se tornado não apenas seu assistente, mas um amigo, alguém em quem confiava. Ainda assim, havia partes de sua história que ela não estava pronta para compartilhar, nem com ele, nem com ninguém. Vitória, tem suas teorias sobre mim, mas não é nada com que você deva se preocupar. Se ela estiver criando problemas para a senhora... Não está, Rafael. Conceição o interrompeu gentilmente. São apenas fantasmas antigos que às vezes insistem em me assombrar.
Nada que possa interferir no nosso trabalho aqui. Mas enquanto retomavam a tarefa dos convites, Conceição não conseguia afastar a sensação de inquietude. A referência específica de Vitória a Alexandria não era coincidência. De alguma forma, a vice-diretora havia descoberto detalhes de seu passado, detalhes que Conceição acreditava estarem bem enterrados. A questão agora era quanto ela sabia e o que pretendia fazer com essa informação. À medida que o dia do festival se aproximava, a rotina de Conceição se transformou completamente. O uniforme de zeladora foi definitivamente substituído por roupas casuais e seu tempo era agora inteiramente dedicado à organização do evento. Augusto havia criado oficialmente o cargo de consultora de projetos interculturais para ela, com um salário significativamente maior do que recebia antes, uma mudança que não apenas validava suas habilidades, mas também representava um reconhecimento público de seu valor. A manhã de quarta-feira começou com uma reunião final do comitê organizador. O auditório do Instituto estava repleto. Professores, alunos voluntários, funcionários administrativos e até mesmo alguns pais que haviam se oferecido para ajudar. Conceição, de pé no palco ao lado de Augusto, observava a multidão com uma mistura de orgulho e incredulidade. Como sua vida havia mudado tão drasticamente em tão pouco tempo. Bom dia a todos, Augusto iniciou, sua voz ressoando pelo microfone. Estamos a apenas 3 dias do nosso festival multicultural e quero começar agradecendo o empenho extraordinário de cada um de vocês. O que começou como uma ideia simples se transformou em algo muito maior, graças ao entusiasmo e dedicação desta comunidade. Aplausos preencheram o auditório. Augusto continuou. Hoje, nossa consultora Conceição Santos vai coordenar os últimos detalhes de cada equipe. Conceição, por favor. Ao assumir o microfone, Conceição sentiu um leve tremor nas mãos. Ainda não. Estava completamente acostumada a ser o centro das atenções, a ter sua voz amplificada para uma plateia. Mas o sorriso encorajador de Rafael, sentado na primeira fileira, lhe deu confiança. Obrigada, diretor Augusto. Como todos sabem, o festival será dividido em 5 áreas temáticas: gastronomia, artes visuais, música e dança, literatura e um espaço dedicado a workshops de idiomas. Sua voz foi ganhando firmeza à medida que falava. Hoje precisamos finalizar a decoração de cada espaço e confirmar todos os participantes e apresentações. A reunião prosseguiu de forma produtiva, com cada equipe apresentando seu progresso e discutindo os últimos ajustes. Vitória, sentada ao fundo do auditório, observava tudo com expressão neutra, ocasionalmente fazendo anotações em seu tablet. Quando a reunião terminou, Conceição foi imediatamente cercada por alunos e professores com perguntas e sugestões de última hora. Rafael permaneceu a seu lado, ajudando a organizar as demandas. Era notável como o rapaz havia florescido nas últimas semanas. Sua postura estava mais ereta, sua voz mais firme, seus olhos brilhavam com uma confiança que antes não existia. Augusto observava a cena de longe, um sorriso discreto nos lábios. Estava prestes a se aproximar quando notou Vitória caminhando em sua direção. Impressionante, não é? Ela comentou parando ao seu lado. Como uma simples zeladora conseguiu mobilizar toda a escola. Conceição nunca foi uma simples zeladora, Vitória, e você sabe disso. Sim, eu sei. Havia algo no tom dela que fez Augusto se virar para encará-la. Na verdade, sei muito mais do que você imagina. Antes que Augusto pudesse questionar o que ela queria dizer, Vitória continuou. Precisamos conversar em particular. É importante. O semblante sério da vice-diretora o preocupou. Assentindo, ele a seguiu até sua sala, fechando a porta atrás deles. Vitória não perdeu tempo com preliminares. Fiz uma investigação sobre o passado de Conceição Santos. Você fez o quê? A indignação era evidente na voz de Augusto. Com que direito? Com o direito de quem se preocupa com esta instituição. Vitória manteve a calma. Como vice-diretora, é meu dever garantir a segurança dos nossos alunos e a reputação do Instituto.
E o que descobri sobre sua protegida é no mínimo preocupante. Seja direta, Vitória. O que exatamente você descobriu? Ela abriu sua pasta e retirou alguns papéis impressos. Conceição Santos não é apenas uma ex-intérprete ou tradutora como ela te fez acreditar. Durante seus anos no Egito, ela trabalhou para uma agência de inteligência internacional. O quê? Augusto não conseguiu esconder sua surpresa. Está dizendo que Conceição era uma espiã? Consultora de segurança era o termo oficial, mas sim, essencialmente, ela atuava na coleta de informações sensíveis. Vitória entregou um dos documentos a Augusto, uma cópia de um antigo crachá com a foto de Conceição, muito mais jovem, identificando-a como funcionária de uma organização chamada Consórcio Internacional de Segurança e Cooperação. Ela usava suas habilidades linguísticas para se infiltrar em diversos ambientes, monitorar comunicações, traduzir documentos classificados. Augusto examinou o documento, sentindo-se dividido entre a incredulidade e uma estranha sensação de que, de alguma forma, isso explicava muitas das lacunas na história de Conceição. Como você conseguiu isso? Tarsi, tenho meus contatos. Vitória deu de ombros. O importante é o que aconteceu depois. Há cerca de 7 anos, Conceição desapareceu do radar. Seu nome foi removido de todos os registros oficiais da agência. É como se ela tivesse deixado de existir. E isso significa... Pode significar muitas coisas, Augusto. Talvez ela tenha se aposentado normalmente. Talvez tenha sido forçada a sair. Ou talvez... Vitória deixou a frase no ar, seus olhos fixos nos de Augusto. Ou talvez... O quê? Talvez ela tenha feito algo que a obrigou a assumir uma nova identidade. Algo que a fez se esconder como zeladora em uma escola no Brasil, longe de seus antigos empregadores e contatos. Augusto sentou-se pesadamente em sua cadeira, tentando processar tudo aquilo. Conceição, uma agente de inteligência, era difícil de acreditar, e ainda assim fazia sentido. Os múltiplos idiomas, o conhecimento cultural detalhado, as lacunas em sua história, a relutância em falar sobre seu passado. Por que está me mostrando isso agora? Vitória, há 3 dias do festival? Porque você precisa saber com quem está lidando. Ela se inclinou sobre a mesa, seu rosto sério. Não estou sugerindo que Conceição seja uma má pessoa, Augusto, mas ela claramente tem segredos, e esses segredos podem representar um risco para o Instituto e para você. Para mim, não percebe? Você a colocou em uma posição de destaque, confiou nela cegamente, investiu sua reputação pessoal nela. Se algo do passado dela vier à tona de forma negativa, quem será responsabilizado? As palavras de Vitória pesaram sobre Augusto. Por mais que quisesse defender Conceição, não podia negar a lógica do argumento da vice-diretora. O que sugere que eu faça? Nada drástico, apenas tenha uma conversa franca com ela. Pergunte sobre seu passado no Egito, sobre o consórcio. Veja se ela está disposta a ser honesta com você. Se estiver, ótimo. Podem seguir em frente com pleno conhecimento dos fatos. Se não, Vitória deixou a conclusão implícita. Após a saída de Vitória, Augusto permaneceu em sua sala, contemplando os documentos à sua frente. A foto do crachá mostrava uma Conceição mais jovem, com cabelos mais curtos e um olhar determinado. Era a mesma mulher que conhecia, e ainda assim parecia uma estranha. Enquanto isso, no ginásio do Instituto, Conceição coordenava a montagem dos estandes para o festival. Rafael a ajudava a traduzir as placas informativas para os diferentes idiomas que seriam representados, enquanto outros alunos decoravam o espaço com bandeiras, tecidos coloridos e elementos típicos de cada cultura. O entusiasmo era palpável. Maria Eduarda ensaiava uma apresentação de marineira, dança tradicional peruana, com algumas colegas. João Pedro e seu grupo montavam uma exposição sobre o fado português. Yasmin coordenava um workshop de caligrafia árabe. Era exatamente o tipo de integração cultural que Conceição sempre sonhara promover. Dona Conceição, Rafael chamou, aproximando-se com um cartaz nas mãos. Terminei a tradução para o mandarim, mas não tenho certeza sobre este caractere. Aqui?
Antes que pudesse concluir, foram interrompidos pela chegada de Augusto. Havia algo em sua expressão que imediatamente alertou Conceição. Uma seriedade incomum, uma tensão visível em sua postura. Rafael, poderia nos dar licença por um momento? Pediu o diretor. Preciso falar com Conceição em particular. O jovem assentiu, lançando um olhar preocupado para Conceição antes de se afastar. Augusto conduziu-a para um canto mais tranquilo do ginásio. Aconteceu alguma coisa, seu Augusto? Precisamos conversar, Conceição, sobre seu passado. O coração dela acelerou. Havia temido esse momento desde o início. Meu passado? Especificamente sobre seu trabalho no Egito, para o Consórcio Internacional de Segurança e Cooperação. Cor fugiu do rosto de Conceição. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Vitória? Ela finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro. Sim. Ela fez uma investigação e encontrou informações. Quero ouvir sua versão, Conceição. A verdade desta vez. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão. Ao redor deles, alunos e professores continuavam seus preparativos para o festival, alheios ao drama que se desenrolava em seu meio. Não aqui, Conceição finalmente disse. Não assim. Podemos conversar depois do expediente? Na sua sala? Augusto. Assentiu, seu olhar ainda fixo nela, como se tentasse enxergar além da fachada, até a verdadeira Conceição, quem quer que ela fosse. Às 6, então. Quando ele se afastou, Conceição sentiu suas pernas fraquejarem. Apoiou-se em uma das mesas próximas, respirando fundo para recuperar a compostura. 7 anos. 7 anos construindo uma nova vida, enterrando o passado. E agora, tudo ameaçava desmoronar. E o pior, a decepção nos olhos de Augusto, o homem que havia acreditado nela quando ninguém mais o faria. Dona Conceição, está tudo bem? Era Rafael que havia retornado e a observava com preocupação. Sim, Rafael, só um pouco, cansada. O jovem não parecia convencido, mas respeitou seu espaço. Em vez de insistir, ofereceu ajuda prática. Quer que eu assuma a coordenação aqui por um tempo? A senhora poderia descansar um pouco. A oferta tão sincera e desinteressada trouxe lágrimas aos olhos de Conceição. Como explicar a Rafael que talvez, em breve, ela não estivesse mais ali? Que os planos que haviam feito juntos, o festival, os futuros projetos interculturais, o grupo de estudos de línguas asiáticas, poderiam nunca se concretizar? Obrigada, Rafael. Isso seria ótimo. Enquanto o jovem assumia suas tarefas com confiança, Conceição se afastou, precisando de um momento a sós para organizar seus pensamentos e decidir exatamente o que revelaria a Augusto. A verdade completa? Uma versão editada? Mais mentiras, para proteger seu segredo. O que quer que decidisse, uma coisa era certa. Ao final daquele dia, nada seria como antes. Às 6 horas em ponto, Conceição bateu suavemente à porta da sala de Augusto. Suas mãos tremiam ligeiramente e ela as escondeu nos bolsos do casaco leve que vestia. Um gesto inconsciente de autodefesa, como se pudesse esconder também o passado que agora vinha à tona. Entre! A voz de Augusto soou do outro lado. Ela encontrou o diretor sentado atrás de sua mesa, o semblante sério iluminado pelo brilho suave do abajur. Pela janela, o céu de São Paulo já escurecia, e as primeiras luzes da cidade começavam a pontilhar a paisagem urbana. Sente-se, por favor, ele indicou a cadeira à sua frente. Conceição obedeceu, mantendo a postura ereta, os ombros tensos. Durante horas havia ensaiado mentalmente o que diria, mas agora, diante do olhar penetrante de Augusto, todas as palavras cuidadosamente preparadas pareciam inadequadas. Vitória me mostrou documentos. Augusto começou, indo direto ao ponto. Um crachá seu do Consórcio Internacional de Segurança e Cooperação. Registros de sua presença no Cairo, em Alexandria. Ela sugere que você não era apenas uma intérprete ou tradutora, mas algum tipo de agente de inteligência. Suspiro profundo escapou dos lábios de Conceição. Não havia mais como fugir. É verdade. Ela admitiu, sua voz baixa, mas firme. Trabalhei para o consórcio por quase uma década.
Minha função oficial era analista linguística e cultural. Mas na prática, sim, eu coletava informações sensíveis. Usando minhas habilidades com idiomas, eu me infiltrava em diversos ambientes, traduzia documentos confidenciais, monitorava comunicações. Uma espiã, Augusto disse, a palavra pesando no ar entre eles. Se quiser usar esse termo, sim. Conceição. Sustentou seu olhar. Embora não fosse tão glamuroso quanto os filmes fazem parecer, era trabalho de inteligência. Na maior parte das vezes tedioso e burocrático. Por que não me contou isso antes? O que eu deveria dizer? Bom dia, sou sua nova zeladora e, por sinal, costumava espionar para uma agência internacional de inteligência. Um sorriso triste passou por seus lábios. Além disso, assinei acordos de confidencialidade. Mesmo após minha saída, não estou legalmente autorizada a discutir os detalhes da minha função anterior. Augusto se recostou em sua cadeira, estudando-a atentamente. E por que você saiu? O que aconteceu há 7 anos que fez você desaparecer? E ressurgir como zeladora no Brasil? A pergunta que ela mais temia. Conceição fechou os olhos por um momento, reunindo coragem. Eu descobri algo que não deveria ter descoberto. Sua voz tremeu ligeiramente. Uma operação não sancionada. Membros do consórcio estavam colaborando com um grupo de traficantes de antiguidades egípcias. Usavam a infraestrutura da agência, os contatos, o acesso privilegiado a sítios arqueológicos, tudo para facilitar o roubo e contrabando de artefatos históricos inestimáveis. E você denunciou? Tentei. Levei minhas descobertas ao meu superior imediato. 2 dias depois, sofri um acidente. Meu apartamento em Alexandria pegou fogo. Eu não estava lá por sorte, mas a mensagem era clara. Conceição engoliu em seco, a lembrança ainda dolorosa. Percebi que não podia confiar em ninguém dentro da organização. Não sabia quão alto ia o esquema, quem estava envolvido. Então você fugiu. Usei minhas próprias habilidades contra eles. Criei uma nova identidade. Apaguei rastros. Voltei ao Brasil por rotas indiretas. Sabia que se eles me encontrassem... Ela deixou a frase incompleta. Decidi procurar um trabalho anônimo, algo que não chamasse atenção. Ser zeladora era perfeito, invisível, praticamente parte da mobília. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de emoções não ditas. Augusto processava a história, tentando conciliar a imagem da zeladora discreta com a da agente de inteligência que arriscara tudo por um princípio ético. Por que está me contando isso agora? Ele finalmente perguntou. Se ainda há riscos, se ainda teme por sua segurança. Porque você merece a verdade. Conceição respondeu simplesmente. Porque você confiou em mim quando ninguém mais o faria. E porque... Ela hesitou, como se medisse o peso de suas próximas palavras. Porque estou cansada de viver nas sombras, Augusto. Estes últimos meses, desde que você me deu a oportunidade de ensinar, de coordenar o festival, foi como voltar a viver depois, de anos apenas existindo. A vulnerabilidade em sua voz tocou algo profundo em Augusto. Sem pensar, ele estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela com a sua. O que Vitória pretende fazer com essa informação? Não sei. Ela não me parece o tipo de pessoa que guarda um segredo sem ter um plano para usá-lo. Conceição hesitou. Talvez seja melhor eu me afastar. O festival está praticamente pronto. Rafael pode assumir a coordenação final. Não. A firmeza na voz de Augusto a surpreendeu. Não vou permitir que você abandone tudo. O que construímos por causa de ameaças do passado ou da ambição de Vitória. Mas o Instituto será mais forte com você do que sem você. Ele apertou sua mão gentilmente. O que você fez no passado? Tentar expor uma operação ilegal, arriscando sua própria segurança. Só confirma o que já sabia sobre seu caráter. Você é exatamente o tipo de pessoa que quero influenciando nossos alunos, Conceição. As lágrimas que ela vinha contendo, finalmente, transbordaram silenciosas, descendo por suas faces morenas. E quanto a Vitória? Deixe Vitória comigo. Um sorriso determinado se formou nos lábios de Augusto. Ela não é a única com contatos úteis.
Naquela noite, após Conceição se retirar, Augusto permaneceu em sua sala por mais 2 horas, fazendo ligações e enviando e-mails. Como diretor de uma das mais prestigiadas instituições educacionais de São Paulo, ele havia construído ao longo dos anos uma rede de contatos que se estendia pelos círculos acadêmicos, empresariais e políticos. Agora, estava mobilizando cada um desses contatos para garantir a segurança de Conceição. No dia seguinte, os preparativos finais para o festival avançavam a todo vapor. Conceição coordenava os últimos ajustes, sua eficiência habitual, levemente comprometida pela ansiedade sobre o que Augusto estaria planejando. Vitória mantinha distância, observando tudo com um olhar calculista que não escapava à percepção aguçada da ex-agente. Dona Conceição, onde devemos colocar as cadeiras extras para a apresentação de música indiana? Rafael aproximou-se, arrancando-a de seus pensamentos. Vamos posicioná-las em semicírculo aqui. Ela indicou o espaço próximo ao palco improvisado. A acústica ficará melhor assim. Enquanto trabalhavam juntos, Conceição não pôde deixar de notar como Rafael havia se transformado nas últimas semanas. O garoto tímido que mal falava nas aulas agora coordenava uma equipe de voluntários com naturalidade, alternando entre vários idiomas conforme necessário, seu rosto iluminado por uma confiança recém-descoberta. Está nervoso com sua apresentação? Amanhã, ela perguntou, referindo-se ao recital poliglota que Rafael e alguns colegas haviam preparado. Uma leitura de poemas em 7 idiomas diferentes. Um pouco, ele admitiu com um sorriso. Mas o sensei Tanaka tem me ajudado com a pronúncia do haiku japonês, e a senhora revisou minha parte em árabe, então acho que vai dar certo. Vai ser perfeito, Conceição assegurou. Estou muito orgulhosa de você, Rafael. De todos, vocês. O rapaz corou ligeiramente, desviando o olhar para esconder a emoção que as palavras dela provocaram. A senhora vai continuar conosco depois do festival, não vai? Temos tantos planos para o grupo de idiomas e eu estava pensando que talvez pudéssemos expandir para um clube de literatura internacional. Ou talvez... Rafael! Ela o interrompeu gentilmente, tocando seu braço. Há algumas complicações que podem afetar minha permanência no instituto. Nada está definido ainda, mas... Ela hesitou, não querendo mentir para ele, mas também não desejando sobrecarregá-lo com a verdade completa. Existem aspectos do meu passado que estão vindo à tona. O jovem a encarou, seus olhos escuros subitamente sérios. A doutora Vitória descobriu algo sobre a senhora, não foi? É por isso que ela tem agido de forma estranha, fazendo perguntas sobre seu tempo no exterior. Conceição não pôde deixar de sorrir. Rafael era muito mais perceptivo do que sua idade sugeria. É complicado, Rafael, mas não se preocupe. O diretor Augusto está ciente da situação. Vamos resolver isso. Antes que Rafael pudesse insistir no assunto, foram interrompidos pela aproximação de Augusto, que caminhava em sua direção com passos decididos e um sorriso sereno. Conceição, poderia me acompanhar até minha sala? Há alguém que gostaria de conhecê-la. A apreensão tomou conta dela. Quem Augusto teria trazido? Alguma autoridade policial? Alguém do governo? Ou pior, alguém do consórcio? Com um aceno de cabeça para Rafael, ela seguiu Augusto pelos corredores do instituto, seu coração batendo acelerado. Ao entrarem na sala do diretor, Conceição congelou na soleira. Sentado em uma das cadeiras, um homem de cabelos grisalhos e olhos gentis se levantou para cumprimentá-la. Anísio. Sua voz saiu como um sussurro incrédulo. Quanto tempo, Conceição? O homem sorriu, linhas de expressão se formando ao redor de seus olhos. Ou devo dizer, analista Santos, Anísio Teixeira havia sido seu mentor no consórcio, o homem que a recrutara e treinara. Também fora a única pessoa dentro da organização em quem ela realmente confiara, até descobrir a operação ilegal e fugir sem sequer se despedir. Dele. O que... como? Ela olhou para Augusto confusa. O diretor Mendonça entrou em contato comigo ontem. Anísio explicou, indicando Augusto com um gesto. Ele é bastante persuasivo quando se trata de proteger os seus. Anísio não está mais no consórcio.
Augusto acrescentou. Ele saiu pouco depois de você pelos mesmos motivos. Agora trabalha como consultor de segurança independente. E como coordenador de um programa de proteção a denunciantes, completou Anísio. Programa que, devo dizer, você poderia ter acessado 7 anos atrás se tivesse confiado em mim ao invés de desaparecer. Conceição balançou a cabeça, ainda atordoada pela reviravolta. Eu não sabia em quem confiar. Depois do acidente no meu apartamento, não foi o consórcio, Anísio disse, seu semblante subitamente sério. Foi o grupo de contrabandistas. Eles descobriram que você estava investigando. Na verdade, sua fuga acabou atrapalhando a operação que montamos para desmantelar o esquema. Operação? Então você sabia? Não apenas sabia, como estava coordenando a investigação interna. Estávamos prestes a agir quando você desapareceu. Pensamos que tinham... Ele não completou a frase, mas o significado era claro. Levou mais 6 meses, mas conseguimos expor toda a rede. Vários agentes de alto escalão foram presos, e o consórcio passou por uma reestruturação completa. Conceição se deixou cair em uma cadeira, a magnitude da revelação a deixando sem fôlego. 7 anos escondida, 7 anos vivendo nas sombras quando poderia ter sido parte da solução. Então, não estou mais em perigo? Não do consórcio, certamente. Quanto aos contrabandistas, a maioria está presa ou fora de operação. De qualquer forma, ele sorriu, tirando um envelope do bolso interno do paletó. Isso deve ajudar. Conceição abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta oficial do consórcio, agora sob nova direção, reconhecendo sua integridade e coragem ao tentar expor a operação ilegal. A carta não apenas a absolvia de qualquer violação de confidencialidade, como também oferecia uma compensação financeira pelo tempo em que viveu foragida, uma soma que, pelos zeros que Conceição vislumbrou, mudaria sua vida completamente. Isso é, ela não conseguia encontrar palavras. Justiça atrasada, mais justiça, Anísio completou. Levei seu caso à nova diretoria assim que o diretor Mendonça me contou onde você estava e o que tinha acontecido. Eles concordaram imediatamente em fazer o que fosse necessário para corrigir o erro. Conceição olhou para Augusto, que observava a cena com um sorriso tranquilo. Como você o encontrou? Como disse, tenho meus contatos. Ele deu de ombros modesto. Um antigo colega de faculdade trabalha no Ministério das Relações Exteriores. Ele conhecia Anísio e facilitou a conexão. Obrigada, ela sussurrou, incapaz de expressar a profundidade de sua gratidão. Não sei como retribuir. Fazendo o que faz de melhor, Augusto respondeu simplesmente. Ensinando, inspirando nossos alunos, trazendo o mundo para dentro das nossas paredes. Um silêncio confortável se estabeleceu entre os três, quebrado, apenas quando Anísio consultou o relógio. Tenho um voo para Brasília em 3 horas, mas antes de ir, há um último assunto a tratar. Seu semblante se tornou mais sério. A questão da doutora Vitória Cardoso. Conceição sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como ela descobriu sobre meu passado? Essa é a parte interessante. Anísio trocou um olhar significativo com Augusto. Ela contratou um investigador particular, um ex-agente do consórcio, na verdade, alguém que perdeu o emprego durante a reestruturação, alguém que tem motivos para guardar rancor contra a organização e contra você, que indiretamente contribuiu para a sua demissão. Então, as informações que ela tem podem ser tendenciosas, incompletas ou mesmo fabricadas, Augusto completou. Anísio vai verificar exatamente o que foi compartilhado com ela e tomar as medidas necessárias. E quanto a ela, o que pretendem fazer? Os 2 homens trocaram outro olhar antes de Augusto responder. Deixe isso comigo. Vitória é uma peça valiosa para o Instituto. Apesar de seus métodos às vezes questionáveis, lidarei com ela de forma apropriada. Quando Anísio se despediu, prometendo manter contato, Conceição permaneceu na sala com Augusto, ainda processando tudo o que havia acontecido. Parece que você está livre para recomeçar, Conceição, ele disse suavemente. Sem mais segredos, sem mais olhar por cima do ombro. Graças a você. Ela se levantou, aproximando-se dele.
Você arriscou sua reputação, seu trabalho, tudo, por mim. Por quê? Augusto a encarou, seus olhos refletindo uma emoção que ia além da admiração profissional. Porque vi em você algo especial desde o primeiro momento. Não apenas seus talentos ou habilidades, mas sua essência. Sua capacidade de se importar, de fazer diferença na vida dos outros, mesmo quando estava tentando permanecer invisível. O espaço entre eles parecia carregado de eletricidade, de possibilidades não ditas. Por um momento, ambos ficaram imóveis, como se temessem quebrar o encanto daquele instante. Foi Conceição quem finalmente deu um passo para trás, reassumindo uma postura mais profissional. Temos um festival para finalizar e uma vice-diretora para enfrentar. Augusto assentiu, embora seus olhos continuassem a dizer coisas que suas palavras não expressavam. Vamos enfrentar juntos, como uma equipe. O dia do Festival Multicultural amanheceu com um céu de azul impecável sobre São Paulo, como se até mesmo o clima conspirasse para o sucesso do evento. Desde as primeiras horas da manhã, o Instituto Estrela do Amanhã fervilhava de atividade. Alunos em trajes típicos de diferentes culturas, funcionários ajustando os últimos detalhes da decoração, professores orientando apresentações, de última hora. Conceição chegou cedo, vestindo um elegante conjunto de calça e túnica em tons de azul petróleo que realçavam o âmbar de seus olhos. Seus cabelos, normalmente presos quando trabalhava como zeladora, agora caíam em cachos definidos, emoldurando seu rosto. A transformação era tão completa que alguns alunos mais novos, que a conheciam apenas de uniforme, passaram por ela sem reconhecê-la. Dona Conceição, Rafael correu em sua direção visivelmente ansioso. Temos um problema no estande da Índia. As especiarias para a demonstração culinária não chegaram e a apresentação está programada para as 10 horas. Calma, Rafael. Ela sorriu, colocando as mãos em seus ombros. Lembra do restaurante indiano no Bexiga que mencionei? Já providenciei. O proprietário, Sr. Patel, está a caminho com tudo o que precisamos. Deve chegar em... Ela consultou o relógio. Cerca de 20 minutos. O alívio no rosto do jovem foi imediato. A senhora pensa em tudo. Anos de treinamento em gestão de crises. Ela respondeu, com um sorriso enigmático, agora que não precisava mais esconder seu passado. Juntos, eles percorreram os diversos espaços do festival, verificando cada detalhe. O ginásio havia sido transformado em um mosaico de cores e culturas. Um estande apresentava a caligrafia árabe, outro demonstrava a cerimônia do chá japonesa. Músicas de diferentes países se entrelaçavam no ar, criando uma sinfonia multicultural. Aromas de especiarias, incensos e preparações culinárias diversas formavam uma experiência sensorial única. Às 9 horas, os portões foram abertos ao público. Além dos alunos e seus familiares, o evento estava aberto à comunidade e uma fila considerável já se formava na entrada. Jornalistas de publicações educacionais e culturais circulavam com câmeras e blocos de notas, registrando o que prometia ser um dos eventos escolares mais inovadores do ano. Conceição observava tudo com uma mistura de orgulho e incredulidade. Apenas alguns meses antes, ela era invisível, apenas mais uma funcionária de serviços gerais, escondendo-se de um passado que acreditava ameaçador. Agora estava no centro das atenções, seu nome impresso nos panfletos como coordenadora de projetos interculturais, seu trabalho admirado e reconhecido. Impressionante, não é? A voz de Augusto a surpreendeu. Ele estava ao seu lado, elegante em um terno cinza escuro, os olhos brilhando de satisfação. Você transformou uma ideia simples em tudo isso. Nós transformamos, ela corrigiu. Nunca teria sido possível sem sua confiança, sem a dedicação dos alunos, sem o apoio da equipe. Sempre modesta. Ele sorriu, seus olhos nunca deixando os dela. Ah, temos uma convidada especial chegando. Venha. Curiosa, Conceição o seguiu até a entrada principal. Seu coração deu um salto ao reconhecer a mulher idosa que descia de um táxi, apoiada em uma bengala. Dona Lourdes, sua mãe,
que não via pessoalmente há mais de 3 anos. Mãe? Conceição correu até ela, abraçando-a com força, lágrimas brotando em seus olhos. Como? Seu diretor me convidou. Dona Lourdes respondeu, enxugando suas próprias lágrimas. Mandou passagem, hotel, tudo. Disse que eu não podia perder o grande dia da minha filha. Conceição se virou para Augusto, que observava a cena com um sorriso tímido. Obrigada, ela murmurou, incapaz de expressar a profundidade de sua gratidão. Sua mãe merecia ver a mulher extraordinária que sua filha se tornou. Ele respondeu simplesmente. Os 3 caminharam juntos pelo festival, com Dona Lourdes encantada com cada detalhe, especialmente orgulhosa ao ver sua filha sendo abordada a cada momento por alunos, professores e visitantes, todos querendo agradecer ou parabenizar a idealizadora do evento. Quando você era pequena e passava horas na biblioteca do Dr. Antenor, eu sabia que havia algo especial em você, Dona Lourdes comentou, enquanto descansavam em um banco. Mas nunca imaginei que chegaria tão longe. Ainda estou no começo da jornada, mãe. Uma jornada que você não precisa mais fazer sozinha, Augusto acrescentou, seu olhar carregado de significado. O momento foi interrompido pela chegada de Vitória, impecável em um vestido tubinho vermelho, seu semblante uma máscara de cordialidade profissional. Conceição, o representante da Secretaria de Educação, gostaria de conhecê-la. Ele está impressionado com o festival e mencionou possíveis parcerias futuras. Seu tom era neutro, desprovido da hostilidade habitual. Claro, Vitória, já vou. Enquanto Conceição se afastava com a vice-diretora, Augusto permaneceu com Dona Lourdes, ambos observando a mulher que, sem querer, havia mudado tantas vidas. O que aconteceu entre vocês duas? Dona Lourdes perguntou diretamente com a franqueza, característica de quem já viveu o suficiente para dispensar rodeios. Aquela moça não parecia muito amigável. Vitória e eu tivemos uma conversa franca ontem à noite. Augusto respondeu, seu olhar ainda fixo em Conceição à distância. Expliquei que estava ciente de sua investigação particular sobre Conceição e das intenções por trás dela. Também deixei claro que qualquer tentativa de usar informações do passado de Conceição contra ela resultaria em consequências sérias. Você a ameaçou? Prefiro dizer que estabeleci limites claros. Ele sorriu. Também ofereci a ela uma oportunidade: liderar a expansão do Instituto para o ensino de MBA internacional, algo que sei que ela ambiciona há tempos. Um projeto que, naturalmente, se beneficiaria enormemente da colaboração com nossa nova coordenadora de projetos interculturais. Dona Lourdes riu, balançando a cabeça. Você é esperto, rapaz. Deu a ela uma escolha entre ser uma inimiga sem futuro ou uma aliada com perspectivas brilhantes. Vitória é inteligente demais para escolher o caminho errado. Além disso, ele acrescentou com um brilho travesso nos olhos, temos um amigo, mútuo no consórcio, que garantiu que qualquer documento comprometedor sobre Conceição fosse adequadamente arquivado. Amanhã avançou com apresentações culturais no palco principal, danças folclóricas, recitais poéticos, demonstrações musicais. Rafael e seu grupo de colegas realizaram uma performance emocionante, recitando poemas em 7 idiomas diferentes, arrancando aplausos entusiasmados da plateia. Após a apresentação, o jovem correu até Conceição, radiante. Conseguimos, Dona Conceição! Nem acredito que falei em público em japonês. Você foi incrível, Rafael. Todos vocês foram. Ela o abraçou brevemente. Tenho um presente para você. Conceição entregou ao rapaz um envelope. Dentro havia uma carta de aceitação para um programa de intercâmbio cultural em Tóquio com bolsa integral. Como? Rafael olhava do papel para Conceição, incrédulo. Tenho alguns contatos na Embaixada do Japão, ela explicou. Quando mencionei seu talento para idiomas e seu interesse particular pela cultura japonesa, eles ficaram imediatamente interessados. É um programa especial para jovens multilingües com potencial para carreiras diplomáticas. Lágrimas brotaram nos olhos do jovem. Dona Conceição, eu não sei o que dizer.
Diga que vai aproveitar cada minuto, que vai absorver tudo o que puder e que vai voltar para compartilhar o que aprendeu. Eu prometo. O ponto alto do festival foi o almoço internacional, servido no grande refeitório do Instituto, transformado para a ocasião em um salão de banquetes. Cada mesa oferecia pratos típicos de diferentes regiões do mundo, preparados por chefes convidados e pelos próprios alunos e suas famílias. O ambiente era de celebração e comunhão, exatamente como Conceição havia imaginado. Durante o almoço, Augusto subiu ao pequeno palco montado em uma das extremidades do salão. Ao seu lado estavam Vitória, Carlos Henrique e os demais membros da equipe diretiva. Boa tarde a todos, ele começou, sua voz amplificada pelo microfone. É com imensa satisfação que vejo o sucesso deste primeiro, e certamente não último, Festival Multicultural do Instituto Estrela do Amanhã. O que testemunhamos hoje é a prova de que a educação vai muito além dos livros e das salas de aula. É sobre conexões, sobre compreender e celebrar nossas diferenças, sobre reconhecer que cada cultura, cada idioma, cada tradição enriquece nossa experiência coletiva. Aplausos entusiasmados preencheram o salão. Este festival não seria possível sem o trabalho incansável de muitas pessoas. Nossos professores, funcionários, alunos voluntários, pais colaboradores, a cada um de vocês, meu sincero agradecimento. Augusto fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Conceição na multidão. Mas há uma pessoa em particular a quem devemos o coração e a alma deste evento. Alguém que nos mostrou que o verdadeiro conhecimento não vem apenas de diplomas ou títulos, mas da vida vivida plenamente, das fronteiras cruzadas, dos idiomas aprendidos, das culturas abraçadas. Conceição Santos, por favor, junte-se a nós aqui no palco. Um burburinho de aprovação percorreu o salão, enquanto Conceição, visivelmente emocionada, caminhava até o palco. Dona Lourdes, sentada em uma mesa próxima, enxugava lágrimas de orgulho. Conceição. Augusto continuou entregando-lhe um envelope. Em nome do Conselho Diretor do Instituto Estrela do Amanhã, tenho o prazer de formalizar sua nomeação não apenas como coordenadora de projetos interculturais, mas também como diretora do nosso novo Departamento de Estudos Globais e Linguísticos, que será inaugurado no próximo ano letivo. A surpresa no rosto de Conceição era genuína. Ela não havia sido informada sobre essa decisão, sobre essa nova direção para sua carreira. Além disso, Augusto prosseguiu, um sorriso caloroso iluminando seu rosto. Gostaria de anunciar que o Instituto publicará ainda este ano um livro relatando a extraordinária jornada que nos trouxe até aqui. Um livro que contará não apenas sobre este festival, mas sobre como o conhecimento e a sabedoria podem surgir dos lugares mais inesperados, sobre como cada membro de uma comunidade educacional tem algo valioso a contribuir, independentemente de sua função ou título. Novos aplausos ainda mais entusiasmados ecoaram pelo salão. Conceição, sem palavras, aceitou o envelope com mãos trêmulas. Ao seu lado, surpreendentemente, Vitória foi a primeira a aplaudi-la. Um gesto que simbolizava não apenas aceitação, mas o início de um novo capítulo na relação entre as duas mulheres. O festival se estendeu até o anoitecer, culminando com um espetáculo de danças do mundo no pátio central, iluminado por centenas de lanternas coloridas. Enquanto os últimos visitantes se despediam e os alunos começavam a desmontar os estandes, Conceição encontrou um momento de quietude em um banco sob uma árvore. O mesmo banco onde, meses antes, Augusto a vira conversando com Rafael em um idioma desconhecido. "Posso me juntar a você?" A voz de Augusto interrompeu seus pensamentos. "Claro." Ela sorriu, fazendo espaço para ele se sentar. Por alguns minutos, ficaram em silêncio, observando o movimento ao longe, o céu que escurecia, gradualmente, as primeiras estrelas que surgiam. "Não me consultou sobre o novo departamento." Conceição finalmente comentou, seu tom mais curioso que acusatório. "Queria que fosse uma surpresa." Ele hesitou, subitamente inseguro. "A menos que você não queira a posição?" "É claro que quero." Ela riu suavemente. "É como
Sonho que nunca ousei ter se tornando realidade. Você merece isso, Conceição. Merece tudo isso e muito mais. O olhar que trocaram estava carregado de emoções não ditas, de possibilidades futuras, de promessas silenciosas. Sabe, Augusto continuou, sua voz mais suave. O livro que mencionei, gostaria que escrevêssemos juntos. Sua experiência, minha perspectiva como educador. Poderíamos trabalhar nele durante os fins de semana, talvez em algum café tranquilo ou na sua varanda com vista para a cidade. Conceição completou, um leve rubor colorindo suas faces. Você se lembra da minha menção à varanda, quero dizer. Lembro de tudo o que você me disse, Augusto. Cada palavra. O momento foi interrompido pela aproximação de Rafael, acompanhado por Dona Lourdes. Desculpem interromper, o jovem disse, mas queríamos nos despedir. Vou levar Dona Lourdes de volta ao hotel. Minha mãe está esperando com o carro. Conceição se levantou para abraçar sua mãe. Vemo-nos amanhã no café da manhã antes do seu voo? Claro, minha filha. Dona Lourdes segurou o rosto de Conceição entre suas mãos enrugadas. Estou tão orgulhosa da mulher que você se tornou. Após as despedidas, Conceição e Augusto voltaram a se sentar. Mais próximos agora, seus ombros quase se tocando. Rafael vai longe. Augusto comentou. Você mudou a vida dele, sabia? Antes do grupo de conversação, ele mal falava nas aulas. Agora está prestes a embarcar para um intercâmbio internacional. Nós mudamos a vida dele, ela corrigiu. Se você não tivesse me dado aquela primeira oportunidade, se eu não tivesse ouvido aquele rumor sobre a zeladora que falava 10 idiomas, Augusto riu. É incrível como pequenas coincidências podem alterar completamente o curso de nossas vidas. Acredita em coincidências? Cada vez menos. Ele virou-se para encará-la diretamente. Prefiro acreditar que certos encontros são inevitáveis, que certas pessoas estão destinadas a cruzar nossos caminhos, a transformar nossas histórias. A mão dele encontrou a dela sobre o banco, seus dedos se entrelaçando naturalmente, como se tivessem feito isso 1000 vezes antes. Como um diretor e uma zeladora multilingüe, Conceição sussurrou, um sorriso brincando em seus lábios. Como um homem e uma mulher que descobriram juntos que a verdadeira educação é uma jornada compartilhada. Augusto aproximou seu rosto do dela, hesitante, como se pedisse permissão. Uma jornada que espero estamos apenas começando. Quando seus lábios finalmente se encontraram sob o céu estrelado de São Paulo, Conceição Santos soube que havia finalmente encontrado seu verdadeiro lar. Não em um lugar, mas em uma pessoa, em uma comunidade, em um propósito que transcendia todas as fronteiras, todos os idiomas, todas as barreiras que um dia a haviam limitado. E enquanto o Instituto Estrela do Amanhã adormecia, após um dia de celebrações, duas almas que haviam se encontrado por acaso, ou talvez por destino, selavam o início de uma nova história, tão rica e multicultural quanto o festival que haviam criado juntos. Uma história onde o conhecimento se entrelaçava com o amor, onde o passado finalmente cedia lugar a um futuro brilhante e cheio de